Shabbat Shalom a todos, né? Essa semana eu não coloquei assunto nenhum da porção semanal da Torá, né? O tempo foi um pouco mais escasso, né? E tempo para poder fazer um vídeo longo, mas eu preparei aqui um pequeno vídeo, né? Um pequeno vídeo para falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo lá com Israel, né? Israel está em guerra, né? Então, para falar um pouquinho a respeito disso e para desmistificar uma coisa que existe aqui no Brasil e existe em diversos lugares do planeta, em alguns lugares, que é o chamado politicamente correto, tá? O que é o politicamente correto? Politicamente correto é que as pessoas falam assim, não, as guerras e tal matam pessoas inocentes e não sei o que e tal, né? Há sempre esse tipo de argumentação, né? Eu quero dizer para você que num sentido humanista isso não está errado, tá? Num sentido humanista do mundo hoje aí, isso não está errado não, tá? Mas as mesmas pessoas que fazem esse tipo de colocação, né? Elas pagam tributos para o Estado poder se armar e para defender o seu território, tá? Então assim, essas pessoas assim, né? Por tabela, elas precisam de uma defesa para o seu país, né? Então assim, mesmo sendo humanista e tudo, né, os políticos vão pegar esse dinheiro e vão investir em armamento, no exército, tá? Então assim, e esse termo politicamente correto, ele não funciona com a Torá, ele não funciona com os escritos e não funciona com o desenvolvimento do monoteísmo e do povo judeu. Sabe por que não funciona? Porque você imagina só uma coisa, Abraão vivendo nos dias de hoje. Imagina para você ver, e Deus chamar ele e falar assim, vem cá, Abraão, dá um chego aqui e vamos trocar uma ideia aqui. Eu quero que você vá em cima naquele monte ali e sacrifique esse filho seu aí, porque fui eu que te dei esse filho e eu que te prometi, e eu é que abri o ventre da tua esposa era estéril e tal, e agora eu quero que você sacrifique esse menino para mim, tá? Então você imagina nos dias de hoje, tá? Imagina Deus te pedindo isso para você fazer esse tipo de coisa, tá? Isso é politicamente correto, né? E a primeira coisa que você ia pensar, fala, não, não foi Deus que apareceu para mim não, mas como é que Deus me pediria uma coisa dessas, né? Então assim, e se eu subir ali em cima e sacrificar o menino, a polícia vai vir atrás de mim, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou pegar a cadeia e vou terminar os meus dias na cadeia, tá? Então assim, essa é a mesma questão da guerra, tá? A guerra, existe uma porção na Torá chamada Shoftim, tá? Shoftim é juízes, julgamentos, os policiais que fazem os juízos, os julgamentos, né? Então é isso que quer dizer Shoftim, né? Shoftim são os juízes mesmo, né? Então, num determinado ponto dessa paraxá, tá? Essa paraxá está no livro de Dvarim, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe Deuteronômio, tá? Deuteronômio, esse nome não existe na Bíblia, tá? Os nomes dos livros não são esses, tá? Foram traduções que foram feitas erradas, traduziram o nome dos livros, não é esse, nunca existiam esses livros na Bíblia, e também se traduziram o nome dos livros errados, você imagina o que fizeram com o conteúdo aí dentro, né? Então, né? E as interpretações também, né? Então assim, no livro de Devarim, né? Devarim quer dizer palavras, tá? Deuteronômio quer dizer segundo a lei, então o nome do livro não é esse, não é uma loucura esse nome que colocaram nesse livro, né? Nesse livro aí é dito o seguinte, na Devarim 20, tá? Na Parashá Shoftim, quando saíres à guerra contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e um povo mais numeroso que tu, não os temerás,
porque o Eterno está contigo, aquele que te fez subir da terra do Egito. Ou seja, aqui Deus ordena claramente quando saíres à guerra, ou seja, Deus ele já sabe a possibilidade da guerra. Então ele já sabe que Israel vai sair à guerra, tá? Então assim, essas pessoas, tá? Essas pessoas que admiram as guerras de Israel no passado, e elas veem essas guerras e falam, nossa, como Davi, né, derrotou Golias e tal, e elas contam essas coisas nas suas congregações e tal, e elas admiram, mas elas não admiram as guerras de hoje, tá? Essas pessoas, elas têm um tom, tá? Eu vou ser claramente honesto, um tom de hipocrisia, né? Um tom de hipocrisia, porque Israel continua saindo à guerra, tá? Isso que está nessa porção aqui, quando saíres à guerra, vale para hoje também, tá? A Torá, os mandamentos da Torá, eles são estatutos perpétuos, ou seja, o que é um estatuto perpétuo? O estatuto perpétuo é uma coisa que não acaba nunca, não vai acabar nunca, tá? Então assim, a Torá é um livro que ele não vai acabar nunca, ele não vai morrer nunca, tá? Então assim, a Torá ela foi planejada para isso, né? Então a Hashem Kadosh Baruch Hu, Deus sabe da possibilidade da guerra. Então ele fala, quando saíres à guerra, ou seja, porque vai ter uma hora que você vai sair. Então assim, eu já estou te falando isso, vai ter uma hora que você vai ter que sair, tá? A guerra. Então assim, contra os teus inimigos, né? E quando vos aproximardes da luta, né? O Cohen, o sacerdote, né? Se chegará e falará ao povo e lhe dirá, né? Shema Israel, escuta Israel, né? Vós estáis aproximando a guerra contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração. Ou seja, esse negócio assim de ficar com medo da guerra, de não sei o que e tal, então assim, Deus está ordenando assim, tipo assim, não tem nada disso. Se você vá com convicção, tá? Vá com convicção, né? Então assim, essa coisa do politicamente correto, de que um homem não deve ter um armamento, de que um homem não deve ter uma arma na sua casa, de que um país não deve se armar, de que um país não deve ter um poderio bélico, tá? Isso tudo aí é uma coisa que não compactua com a Torá, ou seja, esse tipo de pensamento politicamente correto, esse tipo de coisa vem mais da parte se tratando de política, né, vem mais da parte da esquerda, mas é um pensamento errado, tá? Não é um pensamento certo. Você deve entender que você protege a sua casa, tá? Primeiro é com as ordenanças de Deus, e Deus ordena sim que vai haver a guerra, ou seja, que vai ter a guerra e que Israel vai sair à guerra, tá? Isso já é sabido, isso já é colocado, já é como certo, tá? Então assim, essa coisa de que você não pode ter um armamento em casa, que você não pode ter um cão, um Rottweiler, igual eu tenho, para poder fazer a defesa da sua casa, entendeu? Essa coisa aí, que tipo assim, esse cão ele é muito perigoso e tal, eu tenho medo disso e tal, isso é chamado coração amolecido, tá? Os Rottweilers, eles são cães assim, muito fiéis ao dono, tá? Muito e são cães assim que eles impõem respeito. Ninguém vai pular dentro de uma casa que tem um Rottweiler, né? Ninguém vai ser louco de fazer isso com um cão lá dentro, né? Ele vai ter que há um primeiro obstáculo lá dentro, o cão. Ele vai ter que resolver esse obstáculo para poder entrar dentro da sua casa, né? Então assim, essa coisa também que você não pode ter um armamento em casa, que o país não pode ter um armamento, isso não é uma coisa bíblica, tá? Isso é uma coisa politicamente correta,
politicamente correto, isso é ideologias, são ideologias políticas que são introduzidas na cabeça do povo, tá? Então assim, isso não faz parte da Torá, isso não faz parte do universo da Torá, tá? Então, que não se amoleça o vosso coração, não temam e não vos apresseis, ou seja, vocês não precisam ir afoitos não, entendeu? Vá com sabedoria, vá com cuidado, vá com tranquilidade, tá? E não vos quebranteis diante deles, ou seja, não se deixe quebrar, não se deixe envergar, entendeu? Então assim, a guerra é isso, tá? A guerra hoje em Israel não pode se aquebrantar, não se pode deixar envergar. Por quê? Porque se você for seguir tudo que essas nações estão falando, tudo que o senhor, por exemplo, o senhor Luiz Inácio Lula está falando aí, né? Tudo que esse presidiário está falando aí a respeito de Israel, tudo que ele disse, tá? E que outros esquerdistas também disseram, né? Isso é para quebrantar o coração do povo judeu, ou seja, para fazer o povo judeu amolecer e os inimigos partirem para cima mesmo e empurrar Israel ali para o mar, porque eu não sei se você sabe, né? Israel está bem na costa do mar ali, tá? E a intenção dos inimigos é empurrar Israel e afogar Israel no mar. Essa é a intenção dos inimigos, tá? Então assim, isso que é dito pelos inimigos, tá? O lema dos inimigos é esse. Então, se Israel amolecer o coração ou deixar que essas pessoas, né, que esse inimigo faça isso, Israel vai né, passar a não existir, porque eles vão exterminar Israel, tá? Então assim, essa coisa de que dá ouvidos para esse tipo de gente, se Israel der ouvidos para esse tipo de gente, tá? Isso vai acontecer, e isso tudo é o que a Torá ordena não fazer, tá? Não fazer, tá? Não amolecer o coração, não se aquebrantar, né? Ou seja, né? Pois o Eterno vosso Deus é que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Ou seja, né, essa coisa de que Israel não deve sair à guerra e tudo, e tem pessoas que falam assim, não, aquele exército lá é muito maior, o arsenal deles é maior que não sei o que e tal. Isso é para quebrantar o coração de Israel, para fazer com que Israel fique com medo, tá? Mas não é pelo número não, tá? É por quem peleja com Israel, né? E falarão os policiais ao povo dizendo que o homem que edificou uma casa nova e não inaugurou, ande e volte para sua casa, quiçá morra e peleje o outro homem a inaugure. Ou seja, se o homem construiu uma casa e ele está com medo de não desfrutar dela, o que os superiores falam no começo da guerra, né, o que os sacerdotes falam, antes de abençoar o povo para poder ir para a guerra, falou: se você está com medo de não desfrutar da sua casa, se você está pensando nisso, você pode voltar para trás, não precisa fazer parte disso não, que você não está preparado para isso, tá? Você ainda tem coisas, tem pendências lá na sua casa lá, e essas pendências elas não vão te deixar guerrear direito, elas não vão te deixar, você vai ficar lá na guerra pensando na sua casa que você não vai poder desfrutar, ou seja, então o seu coração está amolecido e quebrantado, então, né, é melhor que você não vá, fique lá na sua casa, lá vai desfrutar da sua casa e não vá para a guerra, né? Então assim, que o homem que plantou uma vinha e não a desfrutou, ande e volte para sua casa, quiçá morre na peleja e o homem a desfrute, e outro homem a desfrute. Ou seja, se você está pensando naquela árvore que você não comeu o fruto dela ainda, ou num projeto e tal, que você não comeu o fruto e tal, se você está pensando nisso antes de ir para a guerra, é porque o seu coração não está empenhado 100% nessa guerra, então você pode voltar para trás,
né? Você pode voltar para trás. Você é um empecilho aqui para outros combatentes, né? Então, que o homem que tenha desposado uma mulher e não tenha tomado, ande e volte à sua casa e que se morra na peleja e o outro a tome. Ou seja, se você casou com uma mulher e de repente foi chamado para a guerra, né? E você e ela não vão poder desfrutar aquele casamento e você tem medo disso, né? Você usa esse argumento para amolecer o seu coração, né? É o argumento da família, né? Eu vou deixar minha família, que não sei o que e tal, tá? Esse não é um argumento válido pela Torá. Ou seja, ele é politicamente correto. E é isso que esse mundo hoje empurra nas pessoas, é o politicamente correto, tá? Mas o politicamente correto não é o que é ordenado na Torá, né? E continuarão os policiais a falar ao povo e dirão que o homem medroso e mole de coração ande e volte para sua casa, que não derreta o coração dos seus irmãos como o seu coração. Quando os policiais acabaram de falar, né, ao povo, designarão oficiais do exército na frente do povo. Ou seja, então, né, o homem medroso, né, aqueles que têm medo, né, aqueles que pensam no politicamente correto, não, a guerra morre pessoas, que não sei o que, a guerra acontece assim, né? Mas o inimigo que provoca a guerra, né, ele não pensou em nada disso, tá? Ele não pensou em nada disso. O ladrão, quando entra na sua casa, ele não pensou que uma pessoa pode morrer, tá? Então, assim, essas questões de politicamente correto, você tem que falar com a pessoa que acha essas questões, para quem começou a situação. Você tem que colocar, olha, o ladrão que entra na sua casa, ele não é politicamente correto, ele não pensou politicamente correto, que podem morrer pessoas, entendeu? E se podem morrer pessoas, que seja ele a morrer. E seja ele, né? Ou ele entra na sua casa para assaltar e você vai deixar que tua família morra na mão dele, né? Então, assim, essa coisa do politicamente correto, ele é um argumento invertido. Então, foi passado para as pessoas esse politicamente correto, e esse politicamente correto faz com que todas essas congregações religiosas e tudo, elas têm uma idolatria com os livros, né? com aquelas guerras antigas de Israel e tal, mas as guerras de hoje elas excluem. A guerra nunca que é bom, né? Morrem pessoas inocentes e tal, mas essas pessoas aí estavam batendo palma lá quando Davi derrubou Golias, estava batendo palma. Bateu palma, nossa, como Deus ajudou Israel para vencer os inimigos, a ocupar a terra. Sabe como é que Israel ocupou a terra? A terra não foi literalmente dada, não. Literalmente dada é uma historinha de Papai Noel, né? Papai Noel aí, né? No mundo hoje. É uma historinha assim de Papai Noel, que a terra foi dada. Não, Israel entrou lá dentro e matou todos aqueles povos que estavam lá para poder possuir aquela terra, tá? Foi isso que aconteceu. Tá? Então o dado é entre aspas, tá? Então, assim, essa coisa de politicamente correto, ela é uma situação, é um argumento invertido, tá? Foi um argumento que surgiu nesses grupos, nessas congregações americanas, né? Romanas e tal, e que exaltam os feitos do povo judeu no passado, mas exclui os feitos do povo judeu hoje, esquecendo desse tipo de texto e desse tipo de abordagem, que a Torá ela é um estatuto perpétuo, né? Um estatuto que nunca passará, ela é uma lei que nunca passará, né? É um ensinamento que nunca passará. Então, e há muitas lições que estão sendo tiradas
tiradas do hoje, né? Da guerra que está acontecendo em Israel. Lições de inteligência, tá? Lições de como que Israel tem operado para poder destruir os terroristas. Tá? Nunca no mundo, nunca que você ouviu falar que tantos líderes terroristas tenham sido eliminados por uma inteligência de um país como está sendo agora, tá? Nesse conflito aí com o Hamas, né? Com o Hamas em Gaza e com o Hezbollah no Líbano, tá? Então assim, nunca você ouviu falar uma coisa assim, tá? Nunca. Então assim, os feitos de Israel nessa guerra agora, eles são grandíssimos, tá? E agora, que fique bem claro e bem separado uma coisa, tá? O povo árabe e a religião muçulmana e tudo, essa não é a questão. Essa não é a questão, né? O Corão é um livro precioso, um livro altamente com ensinamentos assim fantásticos, tá? Onde você retira muitas lições para sua vida, né? Onde o monoteísmo é continuado, você retira muitas lições para sua vida. O povo árabe é um povo fantástico, com riqueza, que possui uma riqueza cultural muito maior que a riqueza de Israel, né? A riqueza cultural do povo árabe é muito maior, tá? É um povo infinitamente rico culturalmente, musicalmente, tá? Tá? E a questão toda não é o povo em si, e nem o livro deles, e nem a cultura, mas a questão é o extremismo e o ódio em exterminar Israel. Essa que é a questão. E a questão não é todo aquele povo ali, tá? Mas os terroristas que estão infiltrados ali no meio. É o pensamento de ódio que está infiltrado ali no meio, tá? Então assim, que a guerra morre inocentes? Ora, vai morrer sim, mas essa coisa do politicamente correto, você tem que perguntar para o agressor. Essa é uma colocação que você tem que ser colocada para o agressor. Por que você está fazendo isso se morrem pessoas? Então assim, a turma do politicamente correto, eles têm que perguntar isso para o Hamas, para o Hezbollah, para a Al-Qaeda, para a Jihad Islâmica, para os Houthis, né? Tem que perguntar isso pro Fatah, para todos esses grupos, né? Por que vocês fazem isso se vocês sabem que vai morrer pessoas inocentes do seu próprio povo? Então por que vocês fazem isso? Então o politicamente correto, ele tem que esses questionamentos do politicamente correto, eles têm que ir pro lado certo da questão e não pro lado errado. Então por isso que essa coisa do politicamente correto, ele é um argumento invertido, tá? Você vai ser, as pessoas que criam isso, eles criam sempre para perguntar para o agredido e não para o agressor, tá? Então assim, a pergunta não tem que ser feita para quem está sendo agredido, mas para o agressor, tá? É para o agressor que você tem que fazer essa pergunta, né? Então assim, se você tem um armamento em casa e entrou um determinado ladrão na sua casa e era à noite e tal, e aí você mata essa pessoa, né? E ele entrou armado também, e ele ia atirar em alguém da sua família e tudo, né? Então assim, você mata e tal, então assim, a pergunta que a pessoa tem que fazer é para a pessoa que faz isso, que entra na casa de alguém, né, armado, para poder retirar um bem daquela pessoa, roubar e ainda matar o familiar daquela pessoa. Então assim, essa pergunta do politicamente correto, tipo assim, por que você tem um armamento na sua casa? Você não tem que fazer isso pro agredido, não, tá? Então assim, esse é um argumento invertido, tá bom? Então, então assim, então é uma coisa que é um argumento invertido, né? Então assim, e aqui, aqui diz que quando se aproximar de uma cidade para pelejar contra ela, oferecerá a paz, né? Então assim, a paz é sempre oferecida, mas
quando o agressor já partiu para a agressão em si, né, você tem que conter aquela agressão. Né? Como é que você contém um agressor na sua casa? Né? É com uma proporção maior para neutralizar aquela ameaça. É assim que você contém. Você não contém com, né, com uma proporção menor. Por exemplo, se o agressor entra na sua casa armado com um 38, né, com um calibre 38, tá? Você não pode simplesmente pegar um garfo para poder ir para cima dele, ou um garfo daquele lá, né? Então, assim, essa é uma forma de, né? O primeiro tiro que ele disparar, ele vai derrubar alguém da sua família, né? Então, assim, isso não é uma coisa lógica. Não é uma coisa lógica você conter a agressão de um agressor, né, com um poderio bélico menor, tá? Então, assim, é por isso que existe o poderio bélico. É por isso que Israel é uma nação bélica, tá? Com poderio bélico, tá? Então, assim, porque os agressores, né, eles precisam ser contidos, tá? Então, assim, quando é colocado na porção, quando saíres a guerra, é porque Deus sabe que a guerra haverá sim, sabe? E há leis para a guerra. Então, quando Israel sai, vem um sacerdote e tal, e ele abre o rolo da Torá ali, em cima do tanque de guerra mesmo, em cima do Merkavá, do tanque mesmo, e ali é dita essas palavras, eles repetem essas palavras. Então, assim, porque isso é ordenado sim, tá? Então, o politicamente correto é um argumento invertido, tá? Saiba que quem faz esse tipo de coisa faz para poder beneficiar o agressor, para poder tirar o agressor da jogada e deixar só o agredido, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Shalom, Shabbat Shalom, né? Um ótimo Shabbat com muito descanso, né? Muita Torá e muitos ensinamentos para todos nós. Shalom.